Bem, olá, alunos do primeiro módulo do curso de Pedagogia, Letras, Filosofia e História, né? Essa UC, que é Identidade Profissional, né? E eu imagino que vocês já devam estar sabendo que a São Judas, em virtude dessa pandemia que ameaça se alastrar ainda mais aqui em São Paulo, saibam que, em virtude disso, as aulas na São Judas foram momentaneamente paralisadas para evitar esse contágio, né? De modo que os professores, a pedido da coordenação e da direção, estão trabalhando, labutando para que vocês possam, com segurança, ter acesso aos conteúdos que porventura, né, não serão, né, não poderão ser trabalhados nessas 2 semanas que virão pela frente. De modo que eu estou fazendo esse vídeo exatamente para dar continuidade às discussões que nós já começamos a tratar em sala de aula, né? Então, eu pretendo, nesse momento, falar um pouquinho sobre questões que nós já discutimos, como se fosse um resgate, um resumo daquilo que nós trabalhamos, né, até aqui, né? Sobretudo a última aula, que teve como escopo o autor francês, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, e vocês sabem o porquê o Bourdieu foi escolhido, né, para ser abordado nesse curso, né, na medida em que ele analisa a educação dentro de uma perspectiva cultural. Lembrando que as primeiras aulas nós direcionamos, eu e João Paulo, a questão da cultura, né, tentando definir a cultura nas suas várias dimensões, né, e o João também. E depois eu fui abordar o Bourdieu, exatamente por se tratar de um autor que também trata a questão da educação, mas numa intersecção com a cultura, né, com as questões relativas, atinentes à cultura. Bom, como nós vimos, e eu acho que isso não é um segredo para ninguém aqui, o Bourdieu foi um dos grandes sociólogos do século XX, e até me lembro de ter dito a vocês que, na minha opinião, e ninguém é obrigado a concordar com ela, ele foi o maior sociólogo, né? A maneira como ele interpreta os clássicos da sociologia, a maneira como ele se apodera desses clássicos, mas, repito, sem tornar-se um mero decalque, né, um mero discípulo. Não há uma relação discipular dele com Marx, com Durkheim ou com Weber, mas ele conseguiu dar a essas influências um caráter autoral, né, como uma marca registrada dele, né? Isso, sem dúvida nenhuma, permitiu a ele abordar assuntos muito diferentes, muito distintos ao longo da sua vasta obra. Uma coisa que também eu acho que ficou claro é que o Bourdieu vai fazer uma sociologia que procura dar respostas a questões pessoais dele, né? Ou seja, questões que, de algum modo, ele tentava responder, né, porque diziam respeito à própria trajetória dele. Nós vimos que ele era um sujeito oriundo de uma família muito humilde, né? Os pais eram camponeses, né? Depois o pai dele foi trabalhar como funcionário público dos Correios, mas até esse momento eram camponeses, simples camponeses, de uma região interiorana, né? De um distrito francês que é Berne, e ele sai de Berne, vai para Paris, né? Por conta de uma bolsa de estudos que ele ganha, e se torna um dos autores mais celebrados do século XX. Então essa questão, sem dúvida nenhuma, é uma questão que atormenta, né, por assim dizer, a consciência de Bourdieu.
Bom, eu disse a vocês que o Bourdieu participou da Guerra da Argélia, né? Não diretamente, pegando em armas ou coisa do gênero, mas teve que servir, né, ao exército do seu país numa época em que a Argélia lutava pela independência em relação à colonização francesa, né? E que isso, obviamente, trouxe, né, uma situação um pouco inusitada para o Bourdieu, que tinha feito críticas ao governo francês, né? Então essa convocação de soa como uma espécie de retaliação, de punição, né? Mas ao mesmo tempo, porque a família por parte de mãe era argelina, né? Então o avô, o bisavô, né? Enfim, os ancestrais do Bourdieu pertenceram às chamadas comunidades caribas, que eram sociedades que viviam daquilo que plantavam, daquilo que colhiam, né? E o Bourdieu vai para lá, né, para a Argélia, né, em 1955 e vai ficar lá até mais ou menos 1958 e trabalhando para o exército francês contra a sua vontade, porque ele era favorável à independência da Argélia, né, numa época em que o general de Gaulle governava a França, né. Então foi um momento muito difícil para o Bourdieu, mas também um momento de muita aprendizagem, porque foi nessa experiência dele na Argélia que ele recolhe material para aquilo que depois será a sua tese de doutorado, porque ele vai abordar na tese de doutorado exatamente as comunidades caribas, né? Então já começa por aí, né? Então volta a ter sentido aquilo que eu falei ainda há pouco, ou seja, o Bourdieu faz uma sociologia que procura dar respostas para questões que são pessoais, ou seja, que são dele, né? E isso parece ter ficado claro, né, na tese de doutorado dele. Logo em seguida, ele começa a lecionar na Faculdade de Letras de Argel, né, na Universidade de Argel, e depois retorna para a França quando a guerra se intensifica. E na França ele vai ir para a Universidade da Sorbonne, em Paris, depois ele vai para uma outra universidade, enfim, perambula por alguns meios acadêmicos, mas o importante para nós é saber que em 1964 ele vai lançar uma obra que ele elaborou, né, uma pesquisa em conjunto com outro sociólogo francês, que foi o seu grande parceiro nesse período, Jean-Claude Passeron, e essa obra ganhou o título, né, Os Herdeiros, né? É uma obra importante, né? É uma obra que é fruto de uma pesquisa, e eu disse a vocês que nós temos que, enfim, ficar muito atentos aos conceitos que o Bourdieu utiliza nessa obra, porque ele extrai grande parte desses conceitos exatamente do universo econômico, né? A começar pelo título, né? Os Herdeiros, né? E a gente até discutiu isso em sala de aula, disse, olha, quando a gente pensa em herança, automaticamente a gente está pensando em bens financeiros, econômicos, materiais, né? Mas não é disso que o Bourdieu de fato está falando, ele está falando de outra coisa, ele está falando basicamente de uma herança cultural que é transmitida via família, né? Ou seja, uma criança nascida no seio de uma família, ela herda uma certa cultura, e essa cultura, obviamente, num primeiro momento, está muito relacionada aos próprios pais dessa criança, né? Então, essa é a origem do conceito de capital cultural, né, que é um outro conceito que ele também vai buscar, pelo menos a expressão capital ele extrai do universo econômico, mas não é do capital financeiro que ele está falando, do capital cultural, que é transmissível, né? Eu acho que isso que é importante. O Bourdieu vai trabalhar com um conceito que é o conceito de capital cultural, dizendo que esse capital, assim como o capital financeiro, ele pode ser transmitido, né? No caso do capital cultural, nós vimos, o capital cultural pode ser transmitido no seio da família, e geralmente ou seja, toda a família dispõe de um capital cultural. E esse capital cultural, foi isso que nós discutimos, né, em sala, ele tem um valor de mercado, isto é, ele pode valer mais ou menos no mercado das trocas simbólicas, né? Ou seja, existe um mercado cultural das trocas simbólicas em que esse capital, que pode ser mais ou menos valorizado, a depender da família, ele circula. Evidentemente que
uma das coisas que foi discutida em sala de aula é quais os critérios que determinam um capital cultural mais valorizado em relação a um capital cultural menos valorizado. Enfim, o que define um capital cultural valorizado e um capital cultural desvalorizado, socialmente falando, né? E aí nós vimos que para o Bourdieu, quem define aqueles aspectos simbólicos e culturais que devem ser, né, devem passar a ocupar um lugar de destaque, ou seja, devem ser, de algum modo, vistos como a cultura, são as classes dominantes. Evidentemente que isso também, de alguma forma, recebe o aval das classes dominadas, mas de modo geral, nós podemos dizer que existem elementos culturais que são valorizados a partir dos padrões de comportamento e de sociabilidade das elites dominantes. Então, o que nós vimos é que esse capital cultural herdado, né, ele, de fato, ele se dá de uma maneira muito sorrateira, muito sutil, né, quase imperceptível, porque é no dia a dia, né? Ou seja, não é alguma coisa que a pessoa nota de uma hora para outra, né? Ou seja, a criança vai sendo educada, vai sendo formada, vai sendo socializada no seio de uma família que dispõe de um determinado capital cultural, não importa se é valorizado ou não, e ela vai, né, herdando esse capital cultural sem se dar conta, né? Então, de algum modo, esse processo ele é muito sutil, né? Mas ele vai fazer toda a diferença, sobretudo quando essa criança começa a frequentar o sistema escolar. Esse é um ponto fundamental na obra de Bourdieu. Por que isso? Porque esse capital cultural implica em muitas coisas, né? Por exemplo, o capital linguístico, a maneira como a criança se expressa, fala a língua vernácula, ou seja, a língua do país, se ela fala na norma culta da língua ou não, né? Outra coisa importante é o background cultural dessa família, ou seja, a cultura geral que essa família tem, né? Então, qual é, de fato, o grau de conhecimento que essa família tem, né? Isso vai depender de uma série de coisas, de uma série de fatores, mas é claro que a criança, convivendo com os pais quase todos os dias, né, ou todos os dias, ela vai herdando isso. E, por fim, nós poderíamos falar de um capital social, ou seja, a rede de relações que a família dessa criança vai constituindo ao longo da sua trajetória, né? Ou seja, geralmente essas redes de relação, né, desse capital social, está muito relacionado aos amigos, à comunidade, enfim, as pessoas mais próximas, né? E a gente geralmente sabe que tendemos a nos relacionar com pessoas mais ou menos parecidas conosco, né? Que frequentam os mesmos lugares, né? Os mesmos espaços de convivência. Então, o capital cultural é uma coisa extremamente complexa, e o Bourdieu deixava isso muito claro na sua obra, né? E que o indivíduo vai, de algum modo, herdando isso de uma maneira, né, quase que imperceptível, né? O problema é quando esse indivíduo ele começa a dividir espaços com outras instâncias de socialização, porque a família é a instância primária de socialização, mas existem outras instâncias de socialização e o sistema escolar é uma delas, né? Uma dessas instâncias, né? Nós vimos também que esse capital cultural ele se expressa pelo menos de 3 modos, né? Então, existe um texto que é posterior a esse primeiro, de 64, Os Herdeiros, né, que é 66, que esse é um pequeno artigo que o Bourdieu escreve sozinho, né, sem o Jean-Claude Passeron, intitulado Os 3 Estados do Capital Cultural, né, onde ele faz uma alusão aos estados da água, né, líquido, sólido, gasoso, mas tudo é H2O. Né? Então ele diz, olha, o capital cultural também se manifesta de formas distintas. Então ele vai falar do capital cultural incorporado, do capital cultural objetivado e do capital cultural institucionalizado. O que é o capital cultural incorporado? Né? Essa expressão é muito cara a Bourdieu e eu acho que valeria a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre ela, né? Porque quando ele fala em capital cultural incorporado, ele está falando basicamente de algo que passa a se tornar parte do corpo da pessoa. E aqui eu estou falando de corpo no sentido biológico. Né? Isto é, a cultura, né, ela passa a fazer parte de você
de modo que essa cultura, claro, ela vai crescendo à medida que você vai se relacionando, vai incorporando, né, mais capital cultural, mas o fato é que a durabilidade dela, né, é exatamente a durabilidade biológica do indivíduo, né? Ou seja, o indivíduo morre, essa cultura morre com ele, né? E depois essa cultura também se expressa no próprio corpo, né? Ou seja, a maneira como o sujeito fala, a maneira como o sujeito se senta, a maneira como ele gesticula, tudo isso de algum modo reflete um capital cultural incorporado. Esse é um ponto fundamental do Bourdieu. E por fim, né, a gente pode dizer que esse capital cultural incorporado é algo que o indivíduo nunca perde, né? A não ser que ele tenha alguma doença degenerativa, mas tirando essa anomalia, né, essa circunstância, o fato é que tudo aquilo que você herda em termos culturais sobrevive com você o resto da sua vida, né? Esse é um ponto fundamental. O capital cultural objetivado, por sua vez, é tudo que é capital cultural, mas que se materializa, né? Vocês estão vendo aqui os livros, né? Os livros são capitais culturais objetivados, né? Ou seja, a gente tem um capital cultural objetivado aqui, né? Ali vocês têm os DVDs, os filmes, né? Que são filmes de arte, enfim, filmes cults, né? Então, o capital cultural objetivado, né? Então, o capital cultural objetivado, ele se torna material, né? Uma obra de arte, uma tela, uma escultura, por exemplo, são formas de um capital cultural objetivado. É claro que a fruição, né, o aproveitamento desse capital cultural objetivado vai depender exatamente do capital cultural incorporado, né? Ou seja, sem as chaves interpretativas desse capital cultural objetivado, né, e essas chaves interpretativas estão diretamente relacionadas ao capital cultural que eu tenho incorporado, você não consegue ter um bom aproveitamento, usufruir disso. E por fim, o capital cultural institucionalizado, que é aquele capital cultural que se dá dentro das instituições de ensino, né, das escolas até o ensino superior, e o Bourdieu vai dizer que o diploma é a maior representação do capital cultural institucionalizado, porque o diploma, de algum modo, dá ao seu portador, né, e isso é uma chancela social, né, o know-how que supostamente o diploma autentica, né, que o diploma diz que ele tem, né, o conhecimento que o diploma diz que você tem, né, é socialmente aceito, né, mas a gente sabe, evidentemente, que isso não é real, né, e Bourdieu vai falar disso, ou seja, não necessariamente o diploma é capaz de transferir conhecimento, né? Então a gente sabe, numa sala de 50 alunos, cada qual vai levar o curso de uma forma, né? Mas o diploma, ao final, vai padronizar a todos, vai dizer que todos têm o mesmo conhecimento de filosofia, história, letras, pedagogia, enfim, né? E é claro que também existe entre as instituições disputas, né? Pelo monopólio, né? Daquele que seria o conhecimento mais renomado no mercado simbólico. Ou seja, tem diplomas que valem mais, diplomas que valem menos, né? Ou seja, a própria estrutura social vai selecionar esses diplomas, né? O que a gente sabe que também não tem muito a ver, né? Porque depende muito da pessoa, né? Depende muito do indivíduo, da maneira como ela conduziu o curso, com as leituras que ela fez, os estudos que ela fez, inclusive fora da instituição, com o conhecimento que ela tem, né? Mas enfim, Bourdieu mostra que a cultura é um campo clivado, né? Isto é, um campo atravessado por relações de poder, e evidentemente que isso faz com que o indivíduo vá para o mercado das trocas simbólicas portando um certo capital cultural, né? Seja ele incorporado ou institucionalizado, e às vezes os dois, né? Ou seja, o sujeito tem realmente cultura que o diploma diz que ele tem, né? Então isso pode acontecer de fato. Então essa visão que o Bourdieu tem do processo cultural, ela é colocada em xeque todas as vezes que esse indivíduo passa a frequentar o sistema escolar, porque o sistema escolar, como nós vimos, ele trabalha com um certo tipo de cultura valorizada, né? Com um certo tipo de capital cultural, que é o capital cultural valorizado. Então as crianças que, por exemplo,
não têm a oportunidade, durante o processo de formação, durante o processo de socialização, de acessarem um capital cultural valorizado, essas crianças tendem a sentir muita dificuldade ao frequentar a escola. Elas vão começar a se achar estranhas exatamente porque ali se transita, né, um capital cultural valorizado que para ela não faz sentido algum, não é o capital cultural que ela lida no dia a dia. Então a tendência é que essa criança se evada da escola. A evasão escolar é explicada por Bourdieu, né, o que muitos chamaram de fracasso escolar, depositavam a culpa do fracasso no fracassado. Muito desse fracasso escolar, na verdade, é uma inadequação, né, da cultura que o sujeito herdou, né, através do processo de socialização, e a cultura que está sendo difundida pela instituição. Já aqueles indivíduos que tiveram acesso a um capital cultural valorizado, já no seio da família, ao adentrarem nessa outra instância de socialização que é o sistema escolar, que trabalha também com o mesmo capital valorizado, essa criança acaba se vendo a escola como uma extensão da sua casa. Isto é, aquele capital cultural que é, de algum modo, tratado no interior da escola, não é estranho a ela. Né? Então, quando o professor faz alusão a uma obra de arte e a criança diz, olha, eu já vi isso porque eu viajei com meu pai, fui até um museu e eu vi essa obra, ou o professor faz menção a um filme, né? E ele diz, olha, fui e assisti esse filme com meu pai no cinema, com a minha mãe no cinema, né? Ou um determinado livro que o professor cita e ele diz, olha, meu pai leu esse livro e me falou que é assim, assim, assado, né? A própria expressão da língua, né? Que se os pais falam corretamente, essa criança tende a falar também, que é a mesma coisa que a escola faz, ou seja, fala, né, a língua vernácula dentro das regras, dentro dos padrões, né, normativos aceitos socialmente. Então essa criança não vai ter muita dificuldade, ela vai passar pelo sistema escolar com uma certa facilidade e vai chegar efetivamente à universidade. Agora, existem as exceções, né? E o Bourdieu estava super interessado em compreender essas exceções. Né? São crianças que muitas vezes também moram juntamente com famílias muito simples, né? Que não tiveram acesso a um capital cultural valorizado, e essas crianças muitas vezes nem herdam um capital cultural valorizado, né? Mas às vezes um elementozinho, né? Um fator ou fatores pequenos que podem fazer toda a diferença, como por exemplo a visão que os pais têm em relação à educação, né? O fato de, mesmo não tendo grandes conhecimentos, o pai e a mãe, por exemplo, lerem, né? Ou terem um grau de instrução um pouquinho maior, né? Tudo isso vai fazer diferença e evidentemente essa criança pode, numa outra esfera, numa outra etapa, né? Num outro espaço de socialização, suprir as lacunas, né, que ela teve durante a sua socialização primária. Né? Então a escola acaba sendo muitas vezes o caminho que essa criança traça e é onde ela acessa um capital cultural valorizado. É claro que esse tipo de situação vai exigir dessa criança, né, desse jovem, desse indivíduo, um esforço muito maior do que aquele que adquiriu um capital cultural valorizado e, enfim, já vai para a escola com esse capital cultural valorizado de berço. Né? Então, é claro que essa criança que não herdou esse tipo de capital cultural vai ter muita dificuldade, mas pela circunstância ela consegue, se esforçando, até obter scores escolares, ou seja, resultados tão bons quanto os resultados daqueles que efetivamente tiveram acesso já na primeira infância, já no processo de socialização primário, a esse capital cultural valorizado. Então Bourdieu consegue efetivamente mostrar como é que as desigualdades se dão via escola e via cultura. Né? A cultura pode ser um espaço de exclusão. Né? Por quê? Porque a cultura comporta relações de poder e essas relações de poder podem tanto selecionar como uma espécie de funil, até me lembro de ter dito isso a vocês na aula, ou seja, a cultura funciona como um funil, né? E nesse sentido ela é extremamente seletiva, né? Sobretudo quando a gente pensa essa cultura dentro do sistema escolar. Né? Então, o Bourdieu nos ajuda a pensar essas relações de poder, nos ajuda a pensar como nós podemos, de algum modo, superar isso, né? Que é nos apropriando desses símbolos, desses signos
culturais valorizados socialmente. Eu acho que nessa primeira aula nós procuramos de todas as formas mostrar a vocês uma espécie de resumo daquilo que nós vimos durante a aula, né? As aulas, perdão, e tentando mostrar como cultura e educação se entremeiam, né? Estão intersectadas, né? Não são coisas que estão separadas, muito pelo contrário. Tudo bem? Então, eu agradeço a paciência de vocês. Eu sei que eu falei bem rápido, porque eu estou fazendo um resumo aqui para vocês, mas eu acho importante que vocês tenham acesso a esse resumo, né? E depois nós vamos conversar e eu vou dar algumas tarefas para vocês. Embora eu já possa aqui alertar que uma dessas tarefas tem a ver com um resumo do texto que eu deixei para vocês, os 3 estados do capital cultural.